Mansueto de Almeida, ele foi secretário do Tesouro Nacional, atualmente está trabalhando no BTG Pactual, economista. Mansueto, em primeiro lugar, meu boa noite a você. Na sua avaliação, usando a experiência que você teve nesses anos de governo, a quem cabe, no fundo, e isso é uma questão política relevante, a responsabilidade por um orçamento que não dá para ser executado e quais as previsíveis consequências? Boa noite, William. Boa noite, Raquel. William, cabe aos dois lados. Cabe ao Executivo, que propôs o orçamento, e cabe ao Congresso Nacional, que vai analisar o orçamento e aprovar de acordo com as regras fiscais. O que aconteceu é algo, enfim, difícil de acreditar. A gente aprovar um orçamento que a sua execução levaria à quebra do teto de gasto ou a uma parada total do governo. Então, acho que houve erro das duas partes. O Executivo deveria ter feito uma emenda modificativa, mostrando de forma muito clara para o Congresso os números do orçamento, e o Congresso deveria ter escutado o Executivo e conversado. O orçamento é uma peça política e requer acordo político para sua aprovação. Eu acho que houve erro de ambas as partes. Raquel? Mansueto, você estava até meses atrás à frente da Secretaria do Tesouro Nacional. Você assinaria o decreto permitindo os gastos do orçamento do jeito que está? Ou você acha que tem problemas para a equipe em assinar isso? Pode haver uma debandada no Ministério por conta disso? Vamos lá, Raquel. Eu acho que a forma de consertar esse orçamento é sentando na mesa e conversando. O presidente vai ter que vetar uma parte grande das emendas do relator, mas isso tem que ser combinado com o Congresso e imediatamente se envia um projeto de lei de emenda ao orçamento resolvendo a situação. Eu teria muito receio de assinar uma peça orçamentária que a despesa obrigatória que necessariamente o governo terá que pagar está subestimada. O governo publicou há pouco mais de uma semana os números esperados da despesa obrigatória para esse ano. Despesa com pessoal, despesa com previdência, com seguro-desemprego, e os números do orçamento vieram muito abaixo dos números divulgados pelo governo. É muito difícil qualquer técnico do Ministério da Economia assinar uma liberação orçamentária, uma liberação financeira baseada no orçamento, que a despesa obrigatória, o valor da despesa obrigatória está muito inferior aos valores estimados pelo próprio Ministério da Economia, que presta conta junto ao Tribunal de Contas da União. Mansueto, deixa eu usar uma definição que você mencionou logo na sua primeira resposta e que a gente viu também na resposta ali na participação do Ricardo Barros na reportagem da nossa Bárbara Baião. O orçamento é uma peça política e o Ricardo Barros diz política em termos de orçamento hoje, já que o governo não dá ministérios, não dá estatais, são as emendas parlamentares. Elas estão evidentemente focadas no esforço de reeleição do presidente da República. A pergunta então é a seguinte: é possível elaborar um orçamento equilibrado com esse foco tão grande em reeleição? William, assim, a reeleição faz parte, enfim, do processo político, então não vou criticar isso. Agora, a questão é o seguinte, que todos nós temos que ter muito claro, o Brasil precisa fazer um ajuste fiscal e tem uma regra que é o teto de gasto. E deixando muito claro, o teto de gasto hoje não é mais suficiente para o Brasil fazer o ajuste fiscal que precisa. O Brasil vai ter que olhar para o lado de arrecadação. Se além disso, quer dizer, apesar disso tudo, de uma conjuntura tão difícil que nós teremos aí nos próximos anos, se não houver o mínimo consenso para respeitar uma regra, que é um ajuste muito devagar, um ajuste muito gradual, que é o teto de gasto, a gente vai ter que partir para aumento de carga tributária em um país que a carga tributária é alta, e ninguém quer aumentar a carga tributária. Então, assim, o orçamento é uma peça política? Mas se a gente não tiver consenso para respeitar as regras fiscais e tentar cortar gradualmente a despesa, a gente vai ter que partir para aumento de carga tributária. E, novamente, ninguém quer. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. É uma peça política? Mas todas as amarras que estão no orçamento foram criadas por nós como sociedade. Hoje a gente tem um orçamento no Brasil que, quando ele chega no Congresso, 94% dele já foi previamente alocado. Os deputados e senadores passam meses discutindo como farão a alocação de apenas 6% do orçamento.
Isso decorre de regras que nós criamos ao longo de 30 anos. Se a gente não gosta de um orçamento tão amarrado, vamos modificar essas regras, vamos reduzir a vinculação. Agora, o que não pode é a gente não respeitar a regra fiscal, que nos leva, como eu falei, a um ajuste muito gradual e que hoje não é suficiente para fazer o ajuste fiscal. Novamente, o Brasil vai ter que fazer um esforço grande do lado de arrecadação, senão a gente não vai conseguir fazer o ajuste fiscal, mesmo cumprindo o teto de gastos. Raquel, para encerrar. Mansueto, você disse que o Brasil não escapa de um aumento de carga tributária, mas os parlamentares já estão buscando uma solução um pouco mais criativa. Falam em reeditar o decreto de calamidade pública para poder gastar aí sem amarras. Quais seriam as consequências disso? Vamos lá, Raquel, eu não falei aumento de carga tributária, eu falei de esforço de arrecadação, que é o governo recuperar a receita que ele perdeu nos últimos anos e rever benefícios tributários, esses regimes especiais de tributação. Se a gente fizer isso, a gente evita um aumento de carga tributária. Agora, estado de calamidade não resolve o problema. Se for necessário decretar um estado de calamidade, porque a gente eventualmente vai ter um problema ainda maior do que já está ocorrendo com a Covid, a gente tem que fazer isso. Então, não está em discussão isso. Só que a decretação do estado de calamidade é para políticas ligadas ao combate dos efeitos econômicos e sociais da Covid. Construir uma ponte no interior do Nordeste ou construir uma estrada na região sul, obras e emendas parlamentares ligadas a investimento, isso não tem nada a ver com pandemia. Então, a decretação do estado de calamidade não resolve o problema. Pode até criar um outro. Novamente, se for necessário o Brasil gastar mais para salvar vidas, a gente tem que gastar. Agora, decretar estado de calamidade para aumentar verba para investimento em coisas que não são ligadas à Covid, isso não faz sentido. Eu acho que o Tribunal de Contas da União não aceitaria esse tipo de solução. Mansueto de Almeida, economista-chefe do BTG Pactual, ex-secretário do Tesouro, muito obrigado em nome da Raquel e do meu pela sua participação aqui no Jornal da CNN. Boa noite, Mansueto. Boa noite, Vila.